Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam em paz. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Responde aí no chat aí do lado para mim. Enquanto isso, boa noite, Flávia, Charles, Vitor Afonso, Maria Gabriela, Vitor Rodrigues, Thales, Daniele, Ingrid, Carla. Quem mais, meu Deus? Cíntia, Cibele, Motorola. Até a Motorola está assistindo a gente. Tiago, Giovana, Alice, Túlio, Pati, Nilza. Eita, mas tem gente. Giovana, Alice, Túlio, Paty, Nilza, Bruna, Samsung está assistindo a gente também. Fala, Samsung. Samsung e Motorola, faltou Apple. iPhone, tem iPhone aí assistindo a gente também. Gente, põe o nome de vocês, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem com vocês? Túlio tá dizendo que o áudio tá ok. Tiago, boa noite, Tiago. Tranquilo? Tranquilo, boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Tudo jóia? Pois é, gente, muito boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a essa aula, onde eu vou me apresentar, explicar algumas partes aí do edital para vocês e focado, claro, né, naquilo que há de principal nessa prova, que é só metade da prova, quer dizer, mais da metade, que é a administração, que são as matérias que eu sou tão apaixonado, né? A administração está caindo pesado nas questões e também como tema de redação, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, para a gente começar, qual que é a ideia dessa aula, tá? É explicar os principais pontos aí do edital da UFPE e mostrar para vocês pelo menos uma questão de cada assunto de administração que está no edital. É claro que o objetivo aqui ainda não é medir o conhecimento de vocês, é mostrar para vocês como que a UFPE já cobrou esses assuntos no passado, em questões de provas passadas, tá? E a gente bater um papo sobre o assunto. Então, eu peço a vocês para deixarem o microfone desligado, mas vocês podem tirar dúvidas aqui pelo chat, beleza? E se alguém quiser participar, a gente libera o microfone para poder participar sem problema nenhum, tá certo? Vamos lá então, galera, vamos começar do começo, né? Vamos explicar o edital da UFPE. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo Castellano, sou professor das matérias de administração, eu dou aula de 46 matérias de administração. Eu sou apaixonado por administração. Então, assim, sou formado em administração, pós-graduado em administração, mestre em administração, trabalho com administração na prática desde que eu me entendo por gente, né? Desde com atendimento, quando eu fui trabalhar nas ruas, em Brasília ainda. Depois fui Papai Noel de Shopping Center, trabalhei em loja, trabalhei em grandes empresas nacionais, multinacionais, como vendedor, supervisor, gerente de vendas, diretor, tive minha própria empresa, levei minha empresa à falência, né? Hoje eu trabalho dando consultoria para as empresas, né, ajudando elas a não falirem. Faço consultoria também para alunos de concurso público, eu ensino a passar em concurso, eu passei em 7 concursos dentro dos 10 primeiros colocados. Então eu ensino como passar, isso independente da matéria. E as matérias de administração que eu sou apaixonado. Eu dou aula de praticamente o curso inteiro de administração, mas é porque tudo, na realidade, é uma coisa só, é gestão. Seja gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão financeira, gestão de recursos tecnológicos, gestão de arquivos. Então, é gestão, né? Tudo segue uma lógica, claro que tem muitas diferenças entre uma gestão e outra. E vou trabalhar com vocês aqui, né, para o FPE, beleza? Muito bem, galera. Vamos lá, vamos explicar o edital então. Antes disso, tá aí o meu Instagram, Wendel com dois L's, Castelano com dois L's. Segue lá. Tem muita dica lá de empreendedorismo, dica de concurso público, dica das matérias. Nos stories eu coloco sempre um monte de coisa todos os dias, abro caixinha de pergunta, interaja, beleza? Seguem lá o conteúdo que vocês vão gostar. Até o conteúdo de empreendedorismo é útil para vocês, porque tem muitas coisas que eu falo de empreendedorismo que são matérias da prova, beleza? Mas vamos embora então, sem mais delongas, já deu tempo aí de todo mundo chegar, vamos para aquilo que interessa. Vamos explicar o edital. Bom, a banca é a FAD da própria UFPE. Então, ela é uma banca, galera, que, assim, eu já trabalhei para o concurso da UFPE, para o último, né? Moro aqui em Recife, Pernambuco, vai fazer 5 anos.
Então, eu há 4 anos trabalho no espaço jurídico, em outros locais, e tive a oportunidade de trabalhar com o último concurso da UFPE. E teve muita mudança, né? A administração já era pesado no concurso passado. Nesse edital ficou ainda mais. Então, a banca é a FAD UFPE. Não é uma banca difícil, tá? Não é nível FGV. Mas é uma banca que trabalha bem as questões. Dificilmente uma questão é anulada, tá? Não, é difícil pegar uma questão mal redigida, mas existe, beleza? As inscrições vão de 11 de agosto, né, até 8 de setembro, então tem um prazo legal aí. Não vá perder o dia da inscrição, pelo amor de Deus, né, e do pagamento do boleto. Né, a taxa de R$ 120 para nível médio e R$ 180 para nível superior. Remuneração inicial com o auxílio de R$ 1.192 é de R$ 4.373 para nível médio e R$ 6.407 aí para o nível E, né? E claro que essa remuneração não é só isso, tem uma série de outros benefícios, mas é em torno disso. As provas, dia 17 de janeiro de 2027. Galera, dá muito tempo para estudar para essa prova, né? Você falar que, não tenho tempo. Ai, nossa, o edital tá tão grande, nem tá tão grande assim. Em administração tá pesado, mas o restante tá muito simples. Mas prazo você tem, beleza? O problema é que vocês ficam esperando para começar a fazer questões de provas passadas, a treinar. Não, não espera, não, beleza? E no dia 24 de janeiro, né, a prova é para os demais cargos. Para assistente em administração, são 52 vagas, né, e tem a tal da experiência comprovada de 12 meses na área, que muita gente fica preocupada. Mas eu não tenho experiência. Você já passou na prova? Se preocupa primeiro em passar na prova, né? Essa experiência comprovada de 12 meses na área, como assistente administrativo, não precisa ter esse cargo, assistente administrativo. Você pode comprovar, seja com a carteira de trabalho, seja como estagiário, seja como prestador de serviços autônomo, né, para alguma organização que você tenha realizado alguma função administrativa. Beleza? E galera, na boa, depois que você passar na prova, eu não tenho essa experiência, você consegue dar um jeito. Muitos de vocês ficam se preocupando com isso agora. Tem gente que nem faz a inscrição pensando nisso. Primeiro passa na prova, né? Faz o seu papel, deixa Deus fazer o papel dele depois, né? Então, assim, e muitas vezes essa questão da experiência comprovada, ela é derrubada, tá? Em vários concursos eu já vi isso acontecer, de derrubarem esse pré-requisito, tá? Então, calma, vamos passar na prova primeiro, beleza? Bom, continuando aí essas informações gerais do edital, né? Para o cargo de assistente administrativo, são 60 questões na prova. Aí, olha só, 20 questões é de língua portuguesa. E muita gente fala, mas lá no edital, língua portuguesa está enorme, eu nunca vi tudo aquilo. Já viu sim, galera. Tudo que está lá, explicado detalhezinho por detalhezinho, é o que estava no edital passado, é o que está nos outros editais das outras bancas, só que lá só está escrito língua portuguesa. Então, quer dizer, esmiuçou, é só isso, sem drama, beleza? 20 questões de língua portuguesa, é importante, importantíssimo. Né? 5 questões de raciocínio lógico, isso na parte geral, né? E 10 questões de legislação aplicada ao servidor, que nem é tanta legislação assim. Tem boa parte de legislação, tem uma parte que não é, eu já vou explicar. Então, isso são 30 questões, né? Não, são 35 questões. E 25 questões de conhecimentos específicos. E aí é só administração, beleza? Mas aí eu vou explicar para vocês os detalhes disso daí tudo. Já vou explicar agora. Lembrando, qualquer dúvida, coloca aqui no chat. Eu estou com o chat aberto aqui à minha direita. Estou sempre olhando para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá, cálculo da prova objetiva. Nessas 60 questões de assistente administrativo, por exemplo, se alguém vai fazer para administrador, aí são 80 questões. Mas para assistente administrativo, das 60 questões, cada uma vale 1,6666666. E para o nível E, cada questão vale 1,25. Beleza? É a simples soma das questões. Já no caso da prova discursiva, para o cargo de assistente em administração, aí todo mundo, ai meu Deus, é nível médio e tem redação. Gente, você tem até janeiro para treinar a redação.
Se você escrever um texto por dia de possíveis assuntos que estão lá no edital, você vai ter feito infinitas redações, vai ter treinado pra caramba. E detalhe, a proposta da produção de texto para essa prova é um texto entre 15 e 20 linhas. Não é de, no máximo, 30 linhas, como normalmente é um texto menor, tá? Então, vai ser um texto sobre algum assunto da esfera administrativa. Então, temas de administração, seja pública ou geral, beleza? E é treinar, galera. Agora tem um lado bom. Olha só, são 53 vagas. Só que serão corrigidas, sabe quantas redações? 500 redações serão corrigidas. Então, quer dizer, isso dos candidatos, né, que tiverem obtido nota igual ou superior a 60 pontos na prova objetiva. Ah, Wendel, eu tirei 61 pontos. Tá, mas teve 500 pessoas que tiraram mais do que 61 pontos, são as redações delas que estarão sendo corrigidas. Beleza? Então, quer dizer, olha só, como a redação é importante. Beleza? 500 redações corrigidas, 52, 53 vagas. Galera, por que 500 redações corrigidas? Porque a redação é considerada extremamente importante para a UFPE e sim, galera, podem chamar mais do que as 53 pessoas. Então, quer dizer, claro, você tem que fazer para ficar dentro das 53. Mas enquanto o concurso é válido, podem chamar mais gente. Já vi isso acontecer demais da conta. Então, assim, treinar redação é importante. E outra, por que 500? Porque ela é eliminatória. Então, quer dizer, vamos supor, você gabaritou a prova. Aí foi para a redação, ficou horrível. Tchau. Então, por isso, 500 redações serão corrigidas. Beleza? Então, ela é extremamente importante. Ah, Wendel, não fiquei entre os 53 quando saiu o resultado lá. Calma, calma. A tua redação pode te fazer pular na frente de um monte de gente. Beleza? Então, assim, calma. Tá certo? Então, vamos lá, galera. Conteúdo programático, né, das provas objetivas. Então, a parte de conhecimento básico, resumindo, são três assuntos: português, raciocínio lógico e legislação aplicada ao servidor, certo? Bom, a parte de português é o normal, que sempre cai em prova. Tá? Raciocínio lógico, 5 questões, e aí vem legislação aplicada. Que raios é essa legislação aplicada? É isso que está aqui, ó. Regime jurídico único dos servidores, 8.112, isso é direito administrativo. Processo administrativo, né, a lei 9784 de 99, é direito administrativo. Aí, por exemplo, no nosso curso, essas duas primeiras matérias é com professores de direito administrativo que vocês vão ver. Lei 11.091 de 2005, que é o plano de carreira, né, dos cargos técnicos administrativos em educação, né, no âmbito aí das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Isso é comigo. E percebe que, claro, é direito administrativo, mas é muito específico da carreira de educação, né? Lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade, né, dentro de direito administrativo também. Aí volta para mim, ó, Código de Ética dos Servidores, o decreto 1171 de 94. Isso eu explico para vocês, vou explicar durante as aulas. Aí vem um pouquinho só de direito constitucional, que é o artigo 37 a 41 da Constituição. Então percebe, está bem limitado, são só esses artigos. E aí é professor de direito constitucional, direito administrativo. E aí volta para mim, ó, Estatuto da UFPE, são 32 páginas em PDF. Regimento Geral da UFPE, são mais 32 páginas aí. E o Estatuto e o Regimento Geral estão num único documento, tá? Se encontra lá no site da UFPE. Inclusive as aulas já estão prontinhas disso daqui. O decreto 7602, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, isso também é comigo. E o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, como é que funciona o CIPAC, né, que é o sistema do governo para patrimônio, administração e contratos. Tá? Então aqui envolve um pouquinho, né, da lei de licitações, mas não é ela. É sobre o CIPAC apenas que a UFPE está pedindo. Como funciona o sistema, beleza? Isso é a parte, né, de legislação aplicada ao servidor. Então, comigo, é a Lei 11.091, é o Código de Ética, o Estatuto e o Regimento, né, o PNSST e o CIPAC. Vocês vão ter aula comigo. Já de conhecimento específico, que é onde eu queria chegar, que é onde eu sou apaixonado,
Aí tem um monte de coisa, galera. Olha só. Um exemplo, tá? Tiraram a arquivologia. Não tem arquivologia nesse edital. Tinha no edital anterior. Né? A única coisa que tem aí de arquivologia é sobre correspondência, mas é mais a redação de correspondência. Então, não é arquivo. Porém, contudo, todavia, entretanto, entrou AFO, que não tinha no edital anterior. Entrou noções de contabilidade, entrou matemática financeira. E ui, né? Então, olha só, itens que estão lá no edital de conhecimento específico, tá? E a redação vai ser tirada daqui. Funções administrativas, né? Aquela parte de planejamento, direção, organização e controle, as funções do administrador. Para quem já teve aula comigo, deve lembrar dessas aulas. Né? A gente conhece lá a estrutura, aquela estrutura matricial, linear, linha staff, enfim. Racionalização do trabalho, indicadores de excelência, conteúdo grande, mas simples. Comunicação interpessoal, que está dentro de gestão de pessoas, né? A gente vai ver barreiras na comunicação, uso construtivo, comunicação formal e informal, conteúdo simples. Só que é no simples que a banca cria as pegadinhas, né? Gestão de pessoas é enorme, tá? Conceitos de gestão de pessoas é tudo. Avaliação de desempenho, trabalho em equipe, teorias da motivação, teorias da liderança, gestão de conflito, isso é gigante, beleza? É o que sempre cai em todas as provas, de qualquer edital. Gestão por competências, que faz parte de gestão de pessoas, né, com os conceitos, políticas e diretrizes, pensando na administração pública federal. Isso é o decreto 9991 de 2019, beleza? Está dentro de gestão de pessoas também. Esse decreto é grande. Aí vem administração de materiais e patrimônio. Importância, organização da área de materiais, isso já envolve a matéria inteira, compras, estoque e logística. Aí vem logística de armazenagem, transporte e distribuição. Então, tanto de materiais quanto de patrimônio. Aí tem muita gente que esquece de estudar patrimônio quando vai estudar essa matéria é gigante, tá? Aí vem administração pública, com princípios, atos e poderes da administração pública, isso é direito administrativo. Agente público, né, conceito, função pública, é também direito administrativo, mas vem atendimento ao cidadão. Aí já é comigo. Atendimento é uma matéria de médio tamanho e fácil, ela é simples, tá? Mas ela não é tão pequena. Tem muita parte técnica de atendimento. Aí vem o regime jurídico dos servidores públicos federais, né, 8.112. Então percebe que aqui tem uma duplicidade. Já tinha citado 8.112 no edital. Aí vem gestão da qualidade, né, que é dentro de gestão de processos, isso é grande. Gestão de serviços é simples, principalmente as características dos serviços, né? Ele é intangível, ele não é estocável, enfim, e o que é um serviço? Gestão orçamentária, que é AFO, beleza? Grande. Aí vem gestão de pessoas de novo e comunicação de novo. Então o edital está em duplicidade aí. Não precisa ver isso de novo se já estava citado anteriormente. Aí vem noções de contabilidade geral e pública. Tem uma diferença enorme entre as duas. Tem algumas semelhanças, mas tem diferenças, né? Contabilidade pública está mais ligado à AFO. E a contabilidade geral está ligada ao universo organizacional privado, tá? Matemática financeira, né? Redação oficial e correspondência, ética na administração pública, mas já tinha ética antes, né? E a lei de acesso à informação. São os itens do seu edital. E aí, galera, o edital tá grande, tá médio ou tá pequeno? Quero ver aí no chat, qual que é a tua opinião? E aí, diz aí. Isso é o que vocês esperam na prova de janeiro, beleza, galera? E dá tempo tranquilo. Para o Thiago tá pequeno. É que o Thiago já deve ter a manha aí de administração, né, Thiago? Para quem nunca viu administração, é muita coisa, né? Para quem vai ver do zero. Mas dá tempo suficiente, dá tempo tranquilo, beleza? Galera, qual que é o meu objetivo agora, tá? Eu peguei questões da banca e eu quero mostrar uma de cada assunto para vocês até o final da nossa aula, beleza? E aí, brincando, é Thiago Errati aqui. Ah, fala, Thiagão, beleza? Tranquilo? Tá pequeno, né? Tá certo que tá pequeno. Então, olha só, eu quero trabalhar com vocês uma questão de cada assunto, beleza?
o objetivo é medir o conhecimento. Então, olha só, medir conhecimento não, mostrar como cai na prova. Mas já vamos aproveitar e medir o conhecimento? A gente vai ler a questão junto, e aí, aquela que vocês acharem, o gabarito é tal, você coloca o número da questão que está na tela e qual é o gabarito que você acha. Beleza? Vamos embora? Vamos para esse desafio? Então vamos lá. Olha só uma questão de funções administrativas, né? Planejamento, direção, organização e controle. Então vamos lá. Ó. A respeito do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, assinale a afirmativa errada. Letra A. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados desejados. O conceito de controle não pode existir sem o conceito de planejamento. Tá certo ou tá errado até aí, galera? Quanto mais complexo o planejamento e quanto maior for o seu horizonte temporal, será mais complexo o controle. Porra, tá perfeito. Né? Quanto mais eu planejo, mais eu tenho que controlar. Quanto mais extenso o planejamento, mais controle eu tenho que executar. A letra A tá certinha, né? Não tem dificuldade nenhuma aí. B. A organização é baseada em uma divisão racional do trabalho. Toda organização tem uma divisão do trabalho? Na diferenciação e integração dos órgãos e na representação por meio de organograma, que são aquelas caixinhas. Né? E aí tem o linear, funcional, linha staff, matricial. E aí, certo ou errado até aí? A organização é um processo administrativo, por meio do qual se agrupa, estrutura e integra os recursos organizacionais. Divide o trabalho a ser feito, cada um faz uma parte. Agrupa órgãos e atividades em uma estrutura lógica, área de vendas, área comercial, área de produção, área de marketing. Designa as pessoas para sua execução, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E coordena os diferentes esforços. Vamos lá, até aqui, vamos lá, trabalho em equipe, tal, direção. Certo ou errado? A B está certíssima também. O que eu quero passar amanhã já, galera? Já dando algumas dicas de técnica de estudo. Se você lê uma frase e já julga, fica mais fácil. Se você lê inteiro, você se perde. Então, C, ó. A primeira das funções administrativas, o planejamento, é a primeira. Bom, planejar é colocar no papel o que eu quero para o futuro. Tudo começa a partir daí. Então tá certo. É um processo de estabelecer objetivos, perfeito, e definir a maneira de alcançar. Isso é um planejamento. Meu objetivo, minha visão, valores, a meta que eu quero atingir e como é que eu vou chegar lá. O planejamento é um processo constituído de uma série sequencial de passos. Definir objetivos. Se eu não defino objetivos, eu não tenho como planejar nada. Verificar qual a situação atual em relação aos objetivos, como é que eu estou em relação àquilo que eu quero fazer. Desenvolver premissas quanto às condições futuras, como será fazendo tal coisa. Analisar as alternativas de ação, eu posso fazer desse jeito, fazer desse jeito, fazer desse jeito. Escolher um curso de ação entre as várias alternativas, e aí eu vou escolher isso. E implementar o plano e avaliar o resultado. Faz sentido essa sequência? Se faz sentido, põe correto, sem medo. Então só sobrou a letra D. Vamos ver onde está o erro da D, se é que ela está errada. A direção é um processo de guiar as atividades dos membros da organização nos rumos adequados. Faz sentido. Dirigir é falar com as pessoas. A direção envolve a focalização nos membros organizacionais como pessoas e a abordagem de assuntos como liderança, motivação, comunicação, solução de conflitos, além do desenvolvimento de boas relações entre as pessoas e a criação de um excelente ambiente de trabalho. Faz sentido por aí. A direção ocorre nos níveis organizacionais institucional e intermediário, não estando presente no nível operacional. E aí, tá certo ou tá errada a letra D? Como é que a direção existe na cúpula, existe nas gerências e não existe lá perto, né, do nível mais baixo da hierarquia? É lá principalmente que a direção tem que acontecer. Então, o único erro da letra D é a última frase, não estando presente no nível operacional, que está errada. Agora, olha só essa questão, ela é da UFPE, extensa, cansativa. Se você lê de uma vez, você passa batido. Então tem que tomar cuidado, tá? Toda a questão da UFPE é extensa assim? Não, eles mesclam, tá? Mas algumas são. Vamos para nossa segunda questão, então, aqui sobre comunicação organizacional. Aí, olha só. Pequenininha, né? Vamos ver. Na comunicação ocorrida nas equipes durante tomadas de decisão,
é consequência do groupthink. Se você não sabe o que é groupthink, você não responde. Aí, letra A. A exaustiva discussão de alternativas contempladas em amplo espectro de possíveis soluções. B. A escolha da alternativa por consenso e a partir de uma revisão cuidadosa das opções. C. A atenção e consideração da opinião de especialistas. D. A alta seletividade na coleta e valorização de informações. E a iniciativa de pensar, diante de decisão tomada, em alternativas para cenários de um plano B. E aí, galera, qual é o gabarito? Diz aí. Para responder, você tem que saber o que é group thinking. Quem for colocar o gabarito, coloca assim, número 2 e qual é o gabarito que você acha que é. Beleza? Quero ver. Cadê, galera? Cadê as opiniões de vocês? Cadê, meu povo? Carla, Pati, Túlio, Carla, Samsung, Apple, Motorola, Carlos Duda, Maria Catarine, Paloma, Charles, Rodrigo. E aí? Tem gabarito, não? O problema é o que é group thinking, né, galera? Esse que é o problema. Galera, olha só, o gabarito dessa é a letra D, tá? A alta seletividade na coleta e valorização das informações. Olha como quando a gente não sabe o conceito, uma questão fácil fica difícil. Group thinking é o seguinte: group é grupo, think é pensamento. Então, pensamento coletivo. Sabe quando, tipo, pensamento de manada, quando a galera pensa uma coisa, e aí eu acabo assumindo que eu penso igual, só para não gerar desconforto com a galera? Isso é group thinking, beleza? Então, isso ocorre muito com essa praga, né, dessa briga idiota que a gente tem hoje entre esquerda e direita na política. Né? Tudo é farinha no mesmo saco. Mas é, o group thinking é isso. Tem gente que acaba sendo levado pelo pensamento de manada, sem ter o próprio pensamento, porque, não, não vou discordar do grupo, não, tá tudo certo. Então, o que que acontece? O que que é uma consequência do group thinking? Uma alta seletividade na coleta e na valorização das informações. É tão seletivo que eu adoto e escolho aquilo que o grupo está escolhendo. Então, quer dizer, eu acabo valorizando as informações do jeito que elas vêm por parte do grupo, beleza? Então, dentro dessa ideia, isso não é uma exaustiva discussão de alternativas, não é a letra A, não é a letra B, por consenso, não é ouvir especialistas na C, e não é pensar, né, diante da decisão tomada em alternativas para um plano B. Então, até por eliminação, só sobrou a letra D. Olha que questãozinha chata. E é de comunicação, que todo mundo ignora. Quase ninguém estuda. Ah, a comunicação é muito fácil. Aham, vai nessa. Terceira questão, sobre gestão de competências. Vamos lá. Está dentro de gestão de pessoas. A gestão por competência é uma metodologia utilizada em recursos humanos para gerenciar e desenvolver ao máximo as habilidades técnicas e comportamentais dos profissionais, sejam elas individuais ou coletivas, com o objetivo de tornar os conhecimentos, habilidades e atitudes como estratégicos. Existem diferentes vantagens para a gestão por competência. Assinale abaixo aquela que não representa uma vantagem. Então vamos ver, letra A. Então, não é vantagem da gestão por competências. A. Direciona os esforços para reduzir a diferença entre a expectativa da empresa e a capacidade produtiva do colaborador. Galera, essa está correta. O que é a gestão de competências? Levantar a competência das pessoas dentro da empresa, ver quais as competências necessárias, quais que a empresa já tem e, consequentemente, quais que faltam buscar. Então, para direcionar os esforços, a letra A está correta. A B, ó, acompanha o desenvolvimento das habilidades e os resultados individuais e coletivos. Gestão por competências é acompanhamento integral das competências das pessoas. Né? A B está correta. Aí a C, ó, não oferece clareza para que o setor de recrutamento e seleção encontre os talentos necessários. Como assim? É claro que oferece clareza. Se a gente faz, inclusive, um recrutamento e seleção por competências, as pessoas são muito melhor escolhidas. Então, a C parece ser o gabarito. D. Incentiva o desenvolvimento profissional, seja em hard skills ou soft skills. Tá? Hard skills são as competências que a gente aprende, soft skills são as competências que a gente já tem de comportamento. E é óbvio que a gestão de competências incentiva as duas. E determina as competências, habilidades e atitudes mais importantes e decisivas para a empresa. Perfeito, a gestão por competências é com base no CHA, aquela velha sigla, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes.
Então, obviamente, a única aí que não representa uma vantagem, né? A Catiane acertou, Paloma acertou, Mary acertou, é a letra C. Dizer que não oferece clareza para o setor de recrutamento e seleção. Claro que oferece, né? Vamos pegar uma agora de gestão de pessoas, ó. A eficácia de um empregado no seu comportamento interpessoal no ambiente de trabalho consiste em, letra A, colaborar com todos de forma construtiva e amigável, além de ter capacidade de reconhecer a contribuição individual e coletiva do grupo nos resultados alcançados. E aí? B, assumir a liderança na definição de metas desafiantes para si e para os colegas de trabalho, incentivando todos a atingir os resultados por ele estabelecidos. E aí? C, utilizar procedimentos apurados e rigorosamente testados para reduzir problemas de relacionamento decorrentes de falhas técnicas cometidas por um colega de trabalho? E aí? A Mary está falando que a C não é. D, competir com seus colegas para bater metas e descobrir métodos para reduzir os custos do trabalho realizado pelo grupo de que faz parte. É ser proativo na realização das tarefas em seu setor de trabalho, sendo capaz de atuar e assumir responsabilidades pelos erros e acertos de todos os membros do seu grupo. E aí, galera, diz aí para mim. Ó, Tiago e Paloma colocaram B, Paloma colocou C, assim como a Catiane e a Mary. Ah, não. A Paloma, Catiane e Mary colocaram C na anterior. Por isso que eu pedi, galera, coloca o número da questão e o gabarito. Então, por exemplo, 4E, 4A, entendeu? O Samsung ou a Samsung, não sei se é homem ou mulher, 4A. Eu sei que é um aparelho. Giovana 4A. A Mary ficou na dúvida entre B ou A. O Túlio A. Galera, gabarito da 4, sabe qual é? Mary, não fica na dúvida não, é a letra A, beleza? Galera, o que que é eficácia? Atingir o resultado. É diferente de eficiência. Eficiência é o melhor aproveitamento dos recursos, né? Eficácia é atingir o resultado. Então, quando a letra A coloca, ó, colaborar com todos de forma construtiva e amigável, além de ter capacidade de reconhecer a contribuição individual e coletiva do grupo nos resultados alcançados. Isso é o que a gente espera de qualquer trabalhador. É atingir o resultado, é fazer o que se espera. Letra A. Por que que a B está errada? Já que a Mary ficou na dúvida na B, ó. Assumir a liderança na definição de metas desafiantes para si e para os colegas de trabalho, incentivando todos a atingir resultados por eles estabelecidos. Se você está assumindo essa liderança, Mary, você está fazendo além. Você está indo além. E tudo bem. Só que isso é eficiência, tá? Na realidade, você estaria gerando aqui repercussão na vida de terceiros, porque você está ajudando as pessoas a baterem as metas. Na realidade, não é bem eficiência, é efetividade. Ok? Então, por isso não é a B, tá? É mais do que a obrigação. Beleza? Coloca na cabeça o seguinte, galera. Quer ver uma dica idiota? Que é o tipo de dica que eu dou em aula? Eficácia tem eficácia, 8 letras. Eficiência tem 10. Então, a eficiência é uma palavra maior, então é algo a mais. Eficácia tem menos letras, então é só o feijão com arroz. Fechado? Pronto. Fácil, fácil. É desse jeito que eu explico a administração, viu, gente? Então, por isso que não é a B. Tá? A C, ó, utilizar procedimentos apurados e rigorosamente testados para reduzir problemas de relacionamento decorrentes de falhas técnicas cometidas por um colega de trabalho. Isso pode ser legal, mas isso não define o que é eficácia, né? Competir com os colegas para bater metas e descobrir métodos para reduzir custo de trabalho realizado pelo grupo de que faz parte. É importante de vez em quando a competição para bater meta, mas não é eficácia o nome disso, né? Ser proativo na realização das tarefas em seu setor de trabalho, sendo capaz de atuar e assumir responsabilidades pelos erros e acertos de todos os membros do grupo. Ah, então eu tenho que assumir os erros dos outros para ser eficaz? Então, obviamente, só pode ser a letra A. Beleza? Questãozinha chata, tá? Essa questãozinha não é tão simples assim, não. A Mary, já tô matriculada no curso completo. Que show, Mary. Você tá matriculada na turma da manhã, que é presencial, ou na turma da noite, que é online? Diz aí. Questão 5, ó. Ela é de administração de materiais. Eu amo essa matéria. Eu amo todas. A logística de armazenagem é um setor que compreende atividades gerenciais e operacionais para armazenar e proteger produtos por um período.
Tem como objetivo minimizar os custos operacionais e manter um serviço de qualidade. Entre os diferentes sistemas de armazenagem, pode-se citar o WMS. O que é WMS? E aí? Acerca desse sistema, é correto afirmar que a UFPE tem essa mania. Ela põe uma sigla e não põe o significado da sigla. Se vira, tá? Então, sobre o sistema WMS, é correto afirmar que letra A, é voltado apenas para a identificação dos pallets que armazenam os itens do estoque. E aí? B, é voltado apenas para a criação de etiquetas adesivas de produtos perecíveis. C, permite o controle de entrada e saída de mercadorias disponíveis. D, é focado exclusivamente na administração de mercadoria hospitalar. Ou E, cria uma logística própria, não se ajustando a outros sistemas. Qual que é a vantagem dessa questão? Você pode até não saber o que é WMS, mas por eliminação você responde. A B, D e E está muito restrita a alguma coisa, né? Então, obviamente, todos vocês aí, Carla, Giovana, Samsung, Vitor, Mary, Eduardo, Tiago, Sandra, Paty, acertaram a questão, né? O gabarito é realmente a letra C. Tá? WMS, galera, significa isso daqui, ó, Warehouse Management System, sistema de gestão de armazém. Warehouse é armazém, beleza? Ah, Tiago, tu jogou no chat GPT, cabra safado. Irmão, cuidado com o chat GPT. Tem coisa ali que vem errada, viu? Nós, professor, também usa. Nós também usa. E tem coisa que vem errada, tem coisa que vem em excesso. Enfim, o chat GPT ele não consegue filtrar certinho o que você tem que usar para a prova, não. Ajuda, tá? É uma baita de uma ferramenta, com certeza. Mas tem que ser bem utilizado, tá? Cuidado com o chat GPT. Beleza, meu povo? Até porque não é o chat GPT que vai lá sentar a bunda na cadeira e fazer a prova para você. E nem fazer as redações. Beleza? Vamos embora. Questão 6. Ó. Vamos pegar uma questão de patrimônio agora. Uma das atividades mais importantes na administração dos recursos patrimoniais consiste em registrar e controlar os bens patrimoniais de uma repartição pública. Nesse sentido, a importância do controle patrimonial tem correlação com, letra A, o processo de assentamento, conservação e inventariamento do acervo de bens públicos e privados utilizados pelos usuários do serviço público. E aí? B, o tombamento de todo e qualquer produto, equipamento, material ou acessório utilizado na prestação do serviço público. C, o levantamento dos bens patrimoniais para conferência das condições da sua conservação e disponibilidade de uso a cada final de mandato do gestor máximo da instituição. D, a busca da melhor forma de gestão e utilização dos bens patrimoniais do órgão para que haja garantia da sua durabilidade, segurança, manutenção e conservação. E o adequado gerenciamento das rotinas de tombamento, transferência, movimentação, baixa e inventário dos bens permanentes e transitórios lançados na carga da repartição pública. E aí, galera, qual que é o gabarito, hein? Diz aí. Olha só, Amanda B de bola, Eduardo B, Giovana B, Mary D. E aí? Samsung B, Pat D. Tá vendo? Não tem consenso. E aí? Samsung mudou o gabarito. Ah, não, é que tem o Samsung. Olha só, tem dois modelos de Samsung assistindo a aula: o SMX 400 e o SMX 230. O 400 colocou B, né? O 30 colocou D. Dois modelos de Samsung assistindo a aula. Esta aula é patrocinada por Samsung. Black Friday. Ah, é. Black Friday, adiantado. Catiane já colocou E. Tá vendo? Não tem consenso, né? Galerinha, olha só. Resposta correta. Ó, o iPad da Estela, né? iPad de Estela, colocou a letra D. Só temos aparelhos assistindo. Tá vendo? Essa coisa de modernidade, de tecnologia, só tem aparelho assistindo a aula. É isso, tem gente não, é? Galera, olha só. Muita gente errou, tá? O gabarito é a letra D de dado. Olha o que a questão está pedindo. Ó. Nesse sentido, a importância do controle patrimonial tem correlação com a busca da melhor forma de gestão e utilização dos bens patrimoniais do órgão,
para que haja garantia da sua durabilidade, segurança, manutenção e conservação. Essa é a correta. Olha o Thiago falando que o chat GPT errou. Tá vendo? Falei. Vamos ver o erro de cada uma, então, já que essa daqui não gerou consenso. Ó, letra A. A importância do controle patrimonial tem correlação com o processo de assentamento, conservação e inventariamento do acervo de bens públicos e privados utilizados pelos usuários do serviço público. Bens privados? Bens privados deixou a letra A errada. B. O tombamento de todo e qualquer produto, equipamento, material ou acessório utilizado na prestação de serviço público. Galera, tombamento é só para patrimônio. O que é tombamento? Fazer o registro do bem que acabou de entrar, criar um código e afixar o código no bem. No bem. Então, qualquer produto, qualquer material se for permanente, ok. Mas se for material de consumo, não. Agora, produto de consumo, B está errada, tá? C. O levantamento dos bens patrimoniais para a conferência das condições da sua conservação e disponibilidade de uso a cada final de mandato do gestor máximo da instituição. O controle patrimonial não é só isso. Isso que está na letra C se chama inventário final. É um dos tipos de inventário. Está errado. E o Thiago colocou a E, né? O chat GPT do Thiago colocou a E. Vamos ver aqui, ó. O adequado gerenciamento das rotinas de tombamento, transferência, movimentação, baixa e inventário dos bens permanentes e transitórios lançados na carga da repartição pública. Só na carga da repartição pública, só a quem está responsável. E o que está no estoque? E quando há carga e descarga? E todos os outros registros? Está incompleta, entendeu, Thiago? Chat GPT errou, velho. Errou. É a letra D mesmo. Fechado? De verdade, Thiago, tu jogou no chat GPT mesmo, ele errou? Fala isso pra gente, é legal esse depoimento, tá? Porque tá errado. O chat GPT, se ele colocou a letra E, errou feio. Fechou? Por isso que eu tô falando, jogou, né? Então, não confie em chat GPT, galera. Não é que tá errado a letra E, mas ela tá incompleta. A letra D é melhor, ela fecha, ela resume, tá? Muito bem, questão 7, ó. Gestão da qualidade. Cara, gestão da qualidade, gente, é uma matéria gigante. Envolve gestão de processos, as 14 ferramentas da qualidade, os princípios do Deming, os autores da qualidade, certificação ISO, envolve tudo isso. Eu peguei aqui uma de certificação ISO, né, que fala de gestão da qualidade da prova da UFPO. A ISO 9000 é uma certificação que atesta o padrão de qualidade de uma empresa. Sobre essa certificação, complete as lacunas abaixo. A ISO tem como objetivo criar mecanismos, estruturas, normas ou espaços que facilitem o comércio e promovam boas simulações, relações ou práticas de gestão e o avanço tecnológico programado das empresas, além de disseminar proposições, conhecimentos, acordos bilaterais ou uso de softwares. E aí, galera, qual é o gabarito aí, hein? Galera, certificação ISO, elas têm normas. Certificação tem norma. Nem toda ISO é para certificação. Tem ISOs que são guias que as pessoas usam somente aquilo que cabem à empresa. Norma, eu tenho que fazer tudo passo a passo. A ISO 9000 é uma norma. Então, se ela é uma norma, só sobrou a letra C e a letra D. Tá? Então, a ISO tem como objetivo criar normas que facilitem o comércio e promovam boas. Aí vem, ó, relações na letra E ou práticas. Boas práticas de qualidade, né? Práticas com a melhor. Então, por enquanto, a letra C mesmo, ó. De gestão e o avanço tecnológico. Até porque, né, nos dias de hoje, além de disseminar conhecimentos. Então, resposta correta, letra C. Pô, ainda mais cai ISO quando tem gestão da qualidade, mesmo que o edital não cite a ISO, cai, galera. Esse que é o problema, ó. Lá no edital tá só assim, gestão da qualidade. O que que você estuda? Tudo. Tem que estudar tudo. Conceito de gestão de processos, as diferenças entre os autores, Deming, Feigenbaum, Crosby, Juran, Ishikawa, todos eles caem sobre qualidade. As ferramentas da qualidade, diagrama de Ishikawa, matriz Gucci, fluxograma,
brainstorming, Kaizen e os 5 S's, em japonês, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, tudo isso cai em gestão da qualidade. Só para vocês terem uma ideia, em aula presencial, gestão da qualidade eu ocupo de 2 a 3 aulas, só com esse assunto. Só com esse assunto. Então é coisa pra caramba, beleza? Vamos lá para a questão número 8. Gestão de serviços agora. Em uma organização pública, foi implantado um novo canal de atendimento ao cidadão por meio de chat online. Durante a avaliação do serviço, verificou-se que a qualidade percebida pelos usuários variava conforme o atendente responsável, o horário do atendimento e a clareza das informações fornecidas pelo cidadão. Considerando as características dos serviços, essa situação está relacionada principalmente com qual característica? Letra A, da tangibilidade, pois o serviço pode ser armazenado e entregue posteriormente ao cidadão, hein? B, perecibilidade, pois o serviço pode ser produzido antecipadamente e mantido no estoque. C, variabilidade, pois a prestação do serviço pode apresentar diferenças conforme quem executa, quando executa e como executa. D, separabilidade, pois a produção e o consumo do serviço ocorrem de forma completamente independente. Ou E, padronização absoluta, pois os serviços são sempre prestados da mesma forma, independentemente do contexto. E aí, galera, qual é a correta, hein? Carla, o Samsung modelo X400 colocou C, o modelo X230 também. Paloma, Sandra, o iPad da Estela colocou C, Túlio, C, todo mundo C, né? Na 8. Olha só, galera, tangível é o que eu posso pegar. Eu posso pegar no serviço? Não tem como pegar. Eu percebo, por exemplo, o serviço de limpeza aqui no meu estúdio de gravação. Eu percebo, eu não pego. Perecibilidade. Um serviço é perecível, altamente perecível. Mas não é porque é mantido no estoque. Eu não tenho como pegar o serviço e guardar, mas ele é perecível. Como assim, Wendel? Eu faço o serviço de limpeza aqui no meu estúdio. Quando que ele começa a perder a validade? No exato minuto que eu acabei a limpeza, já começa a sujar de novo. É perecível. Wendel, serviço é perecível? Sim, serviço é perecível. Beleza? Variabilidade. O que é um serviço ser variável? Ué, Wendel, mas não tem um padrão? O serviço daquela empresa é executado daquela forma? Tem, galera, mas olha só. Hoje eu estou dando essa aula para vocês. Vamos imaginar que essa aula fosse amanhã e não hoje. Seria uma aula diferente. Por mais que eu tivesse as questões prontas, a aula montada. Eu falaria outras coisas. Enfim, é um outro dia. Mesmo sendo a mesma pessoa que executa o serviço é executado de forma diferente por aquela mesma pessoa. Pô, eu dou aula dessas mesmas matérias todos os dias, gravo essas matérias todos os dias, mas toda vez que eu vou explicar aquela matéria para alguma nova turma, é diferente. Eu troco o exemplo, eu falo de outra forma. Então, todo serviço é variável. E o que o enunciado está falando é dessa variabilidade. Então, ó, a qualidade é percebida conforme o atendente, conforme o horário, tudo isso é variabilidade. Separabilidade. Galera, olha só. Separabilidade, pois a produção e o consumo do serviço ocorrem de forma completamente independente. O serviço é separável? Não é, galera. É inseparável. Sabe por quê? Vamos supor que eu faça a limpeza da metade desse estúdio, até aqui, até essa linha, daqui para lá. A outra metade está suja, então o estúdio não tá limpo. Tem que ser feito inteiro, tá? Padronização absoluta. Eu posso até padronizar um serviço, mas ele sempre vai ter diferenças na execução. Tá? Então, por isso, galera respondeu aí letra C, galera acertou, beleza? Ó, o Thiago tá avisando aí, o chefe tá avisando, ó, pessoal, 10% nos cursos do Espaço Jurídico, pacotes isolados do professor Wendel, sou eu, para quem tá na live, beleza? Então, olha só, você tá na live agora? A gente vai falar no final da aula sobre as turmas do Espaço Jurídico, mas para quem tá na live, 10% de desconto já. Caramba. Ô, Thiago, para com isso, chefe. Para com isso, senão não vai dar para pagar a gente, não. Já tá barato, pô. Pelo amor de Deus. Enfim.
A isolada será quando? É dentro do curso, Mary. Então, por exemplo, tem pessoas que preferem só a isolada e não o curso completo. Então, o espaço jurídico vai oferecer também. Beleza? Aí entra. Vai começar na mesma data, tá, Mary? As aulas são ao vivo, seja no presencial pela manhã, seja no noturno, né, online. E pelo que o Thiago está colocando aí, né, vai ter curso meu isolado também. Então, quer dizer, de repente a pessoa não quer fazer do edital inteiro, mas quer fazer a administração comigo. Mas, gente, eu faria do curso completo, sabe por quê? Só comigo são mais de 20 aulas. Então, assim, você já vai ficar comigo o curso inteiro, praticamente, né? Enfim, vem embora para o curso completão. O Thiago tá avisando que vai divulgar e colocar o cupom de desconto no grupo daqui a pouco, beleza? Gente, o Thiago é quem manda e desmanda, tá? Qualquer problema é com ele, beleza? Ó, ele tá falando que o cupom já tá na tela. Vamos lá, mas no finalzinho a gente vai falar mais sobre isso. Vocês vão ficar até o final, não vão? Tem 16 ou 17 questões aqui para vocês. Questão 9. Vamos embora. 9. Cadê? 9. 9. 9. A 9 é de AFO, né? Gestão orçamentária, é o que está escrito lá no edital, mas é AFO, tá? É AFO. Contando um segredinho, é AFO. Matéria chata, não é coisa de Deus. Tô brincando, galera, não é chata, não. É que de todas as matérias de administração, eu sou apaixonado por todas. AFO eu só gosto. Não tenho paixão, não. Tá? Mas eu dou aula do mesmo jeito. Então, vamos lá, 9. Ó. De acordo com o artigo 16 e seus parágrafos, a Lei 101 de 2000, a velha Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos três anteriores, letra A, dois subsequentes, B, quatro anteriores, C, três subsequentes, D, ou três subsequentes e anteriores, E. O FPE. O FPE. Tu vai cobrar esse prazo mesmo? É prazo. O FPE ama cobrar prazo das coisas. Mas para a galera que já estuda a IAF há algum tempo, já está gabaritando. Ó. O Eduardo colocou B, Carla B, Sandra B. E aí, galera? Realmente, os dois subsequentes. Né? Resposta correta, letra B. O que acontece, galera? O iPad da Estela, ainda bem que não é a Estela, é o iPad, o iPad dela. iPad, né? iPad, fica mais bonito. É que eu sou brasileiro, tá? Eu tenho o costume de aportuguesar tudo. Mas o iPad da Estela, iPad, diz que a matéria é chata. E ainda falou kkk. Ó, o iPad dela tem bom humor. Estelinha, é o seguinte: AFO não é coisa de Deus, tá? Gestão de pessoas está na Bíblia. Quem fez o primeiro processo de recrutamento e seleção da face da Terra? Noé. Tudo bem que não foi recursos humanos, foi recursos animais. Mas ele foi o primeiro que selecionou os animais para entrarem na arca, certo? Recrutamento e seleção. Quem foi o primeiro administrador de materiais da face da Terra? José. Interpretou o sonho do faraó do Egito, que ia ter 10 anos 7 anos de abundância e 7 anos de fome, miséria e praga. O que o José fez? Estocou nos 7 anos de abundância alimento, e nos 7 anos de praga o povo do Egito não morreu de fome, porque tinha comida estocada. Administração de materiais, gestão de estoque. Moisés foi o primeiro gerente administrativo da face da terra, né? O Jetro, sogro do Moisés, falou para ele: meu filho, você vai morrer de atender o povo assim sozinho. Treina cada pessoa com a palavra de Deus. Cada uma das 10 pessoas que você treinar vão treinar 100. Cada uma das 100 vão treinar 1.000. E esse exército vai atender o povo no seu lugar. Moisés se recolheu, teve uma reunião com o acionista majoritário, Deus, e Deus falou: faça. Quando o presidente manda, a gente faz, né? E Moisés executou. O que Moisés montou com isso? Ele treinou 10 pessoas, cada uma das 10, 100, cada uma das 100, 1.000. Esse povo foi atender a população, esse povo treinado. Moisés fundou com isso a Herbalife, a Rinode. Não tem tudo estrutura piramidal de atendimento? Então, fluxograma, né? Organograma. E o Jetro foi o primeiro staff da face da Terra. Primeiro assessor, né, que se tem registro. Agora, AFO, iPad da Estela. Onde tem AFO na Bíblia?
não tem. Não é coisa de Deus, não. Mas eu facilito a matéria para vocês, galera. Prometo. É, prometo. Questão 10. Vamos embora. Noções de contabilidade. Aqui eu coloquei uma de contabilidade geral, tá? Os bens tangíveis sofrem perdas de valor pelo uso, pela ação da natureza e por obsolescência. O registro contábil que contempla essa perda é: letra A, despesas de amortização e amortização acumulada. B, despesas de exaustão e exaustão acumulada. C, despesas administrativas e recuperação de bens. D, despesas de vendas a receitas temporárias. E E, despesas de depreciação e depreciação acumulada. E aí, galera? Registro contábil que contempla perda por perda de valor pelo uso, pela ação da natureza e por obsolescência. Qual é a opção? Resposta correta da 10. Ó, a galera tá afiada. Né? Tá afiada. Letra E, despesas de depreciação e depreciação acumulada. Né? Todo bem tangível, material, que vai perdendo, né, valor por conta do uso, ele vai se depreciando, diminuindo o valor. E claro, essa depreciação vai se acumulando até chegar a zero. Por exemplo, no caso de automóveis no Brasil, a legislação determina que eles se depreciam acumuladamente em 5 anos. Então, o que que isso significa? A cada ano, automóveis perdem 20% do valor. Beleza? Até chegar a zero. Então, 10, letra E. Noções de contabilidade é isso aí. Ó, o Thiago falando, Jesus fala diretamente sobre calcular os custos. Está em Lucas 14, 28, 30. E o apóstolo Paulo ensina sobre organização e separação planejada de recursos. É, mas isso pensando na vida familiar, né, Thiago? Na comunidade, não pensando em país, da nação. Afo não está na Bíblia, não, Thiago. Não vem justificar, não. Não vem com essa, não. Beleza? Afo não é coisa de Deus. Não tenta forçar a barra, não. Enfim. Galera, até aqui tá tranquilo? Olha só, chegamos em 10 questões. O Thiago tá rindo aí. Chegamos em 10 questões. Eu quero saber de vocês, antes da gente continuar, tem mais questões pra gente continuar. Mais algumas aqui. Lembra que eu prometi uma de cada assunto, dos assuntos que eu dou aula. Eu quero ver a opinião de vocês aqui no chat. O que que vocês estão achando do nível das questões da UFPE que eu selecionei aqui? Quero saber a opinião de vocês. E esse é o momento só para dar uma respirada também, tomar uma água, respirar um pouquinho. Então quero saber a opinião de vocês. Cadê, galera? Eduardo, excelente. Estela, ótimas. Carla, bom. Não, mas aí eu quero saber no seguinte sentido. Se tá tranquila, se tá complicada, se tá difícil, se tá fácil. É nesse sentido. Entendeu? Ó, o Samsung modelo X230 tá falando que tá tranquilo. A Carla também. Ó, tem outro celular aí na área, Xiaomi. 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 É, esse celular tem a câmera chique. Caro pra caramba. Giovana, médio difícil. Adriana, direta, sem pegadinhas. A UFPE não coloca muita pegadinha, não, Adriano. Não tem muita pegadinha na UFPE, não, viu? A parte, alguns assuntos ainda não vi. Adriana, fáceis para quem estudar. Pois é. Lembra que eu falei no começo da live que o UFPE não é difícil? Só que se vocês ficarem até o final da live, quando eu terminar a última questão, eu vou ensinar algumas técnicas de estudo para o UFPE para vocês. Vocês topam? Depois da última questão de eu explicar algumas técnicas de estudo, topam ou não? Quero ver aí no chat. Se vocês toparem, eu fico. Amélia, a gente nem revisou, nem estudei ainda, mas se estudar, acho que fácil. Pois é, o problema é que é fácil para todo mundo, né, Mary? Sabe qual é o grande problema da UFPE, galera? Uma questão que você erra te deixa lá para trás. Porque a maioria vai bem. A maioria que estuda, né? A maioria vai bem. Ó, o João Felipe topa, Giovana também, Estela também, Túlio topado, Mary topa, Sandra topa. Então, beleza. Vamos até a última questão, então. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, umas dicas quentes aí de como passar na UFPE, tá? E sem papo de coach do apocalipse, beleza? Questão 11. Ética. Em relação às regras deontológicas contidas no decreto 1171, assinale a alternativa correta.
O que que é a regra deontológica? Já começa por aí. O Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele é dividido em 3 capítulos: regras deontológicas, deveres e vedações. Vedação é proibição. Dever é dever ético. Agora, o que é uma regra deontológica? E aí? A palavra deon, galera, vem do grego, significa dever. Ué, então regras deontológicas são deveres também? São, só que são deveres morais. Quando tem só deveres, são deveres éticos. Qual que é a diferença de dever moral para dever ético? O dever moral, eu tenho que fazer porque a minha consciência manda. Não é uma lei. O dever ético eu tenho que fazer porque a lei obriga. Então, por exemplo, eu vejo uma senhora de 99 anos com dificuldade de atravessar a rua. Eu vou lá ajudar. Tem alguma lei que me obrigue a fazer isso? Não. Não é um dever ético, mas é um dever moral. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. D1. Isso é D1. Então, tem um capítulo com regras deontológicas no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo e Federal, que é o Decreto 1171. Vamos lá. Letra A. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício do cargo ou função, mas não fora dele, e refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da ética dos serviços públicos. Essa, tá certa ou tá errada, galera? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que deu calor agora. Tá certa ou tá errada? Essa tá errada, sabe por quê? Tá falando que eu tenho que tomar cuidado com todas essas questões éticas só trabalhando, que fora do serviço não. O servidor é servidor 24 horas por dia, 365 dias por ano, até mesmo de férias. Beleza? Então tá errado. A B. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, exceto por ele próprio. Mas quer dizer que o servidor não paga imposto, não? E por isso se exige como contrapartida que a dignidade se integre no direito. Isso é perfeito. Como elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Tudo certinho, menos dizer que o salário do servidor não é pago por ele também. Se ele paga impostos, parte do dinheiro que ele paga de imposto vai para o salário dele. Né? Errado. C. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E aí, certo ou errado, galera? Vocês estão falando qual não é, né? Mas vocês não colocam qual que é a resposta. E aí? A C está correta. Wendel, não é exagero demais? O servidor faltou no trabalho, ele está desmoralizando o serviço público? Sim, ele está desmoralizando o serviço público, porque aqui está falando, galera, de ausência injustificada, sem justificativa. Então, quer dizer, faltei por quê? Porque eu quis. Você está desmoralizando sim o serviço público. A resposta correta é a letra C. D. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus subordinados, velando atentamente por seu cumprimento. Vem cá, o servidor tem que obedecer subordinado? É o subordinado que dá ordem no servidor ou são seus chefes? São os chefes. Evitando assim a conduta imprudente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo negligência no desempenho da função pública. Tudo certinho, só que eu tenho que prestar atenção às ordens dos meus superiores, não dos meus subordinados. Que raio de órgão público é esse que é o subordinado que dá ordem no chefe? Errado. E aí tem gente perguntando, ó, a Mary está perguntando qual que é o erro da E. Toda pessoa tem direito à verdade, correto. O servidor não pode omiti-la, correto. Salvo quando contrária aos interesses da administração pública. Aqui está o erro, Mary. Quer dizer que, se for contrário aos interesses da administração pública, aí eu posso esconder a verdade? Entendeu? Não. Mesmo que eu venha a ferrar com a administração pública, eu tenho que falar a verdade. Então, esse é o erro. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, perfeito, da opressão ou da mentira,
que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Perfeito, galera. O erro está dizendo aqui, salvo quando contrária aos interesses da administração. Beleza? Tiago, você está por aí ainda? Deixa eu te perguntar, tem como mandar esse material para a galera? Porque eu mandei esse material faltando poucos minutos aí para a aula começar. Não sei se deu tempo deles receberem. Eu acho que todo mundo ia gostar de receber esse material. Tô enganado, povo? Tem sim? Beleza, Thiago. Porque o que acontece, gente? Pelo menos vocês vão ter uma questão de cada assunto, né? Ó, o Thiago tá dizendo que vai colocar no grupo para vocês, tá? Questão 12, vamos embora. Ó, o Eduardo tá comentando. Realmente é preciso estudar, principalmente quando consideramos que o servidor pode faltar ao serviço por 29 dias seguidos ou 60 intercalados, tendo como prejuízo apenas o desconto nos vencimentos. Realmente o problema é moral. Não é que ele pode faltar, tá, Eduardo? Ele tem que justificar para poder faltar isso, tá? Ó, a Adriana tá dizendo que não tá no grupo, recebeu o link por e-mail. A Paloma tá perguntando qual é o grupo. Calma, galera, no finalzinho a gente conversa, até o Thiago fala aqui com vocês um pouco também. Para quem não tiver no grupo, né, existe um grupo do Espaço Jurídico no WhatsApp, né, onde lá é divulgado o início das turmas, as informações, descontos para quem está no grupo, beleza? E os materiais de aula também, e os avisos todos, tá? Quando tem aula gratuita, enfim. Amanhã mesmo tem uma outra aula, tá? De direito administrativo para vocês. O Thiago, ó, pode pedir pelo Insta. Mas enfim, no finalzinho a gente coloca mais detalhes. No finalzinho a gente coloca mais detalhes. Questão 12, vamos embora. Ó, agora eu vou para a parte geral do conteúdo, tá? Do edital. Estatuto da UFPE. Essa questão foi eu que criei, beleza? Me colocando no lugar da banca, pensando no mesmo nível da banca. Então vamos lá. De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Pernambuco, a alteração do seu próprio texto, reforma estatutária, exige um rito rígido. Assinale a alternativa que indica o órgão competente e o quórum mínimo necessário para aprovação de emendas ao Estatuto da UFPE. Então vamos lá, letra A. Conselho Universitário, consune, por maioria simples dos presentes. B. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, por 2/3 da totalidade dos seus membros. C. Assembleia Universitária, pelo voto direto, secreto e paritário de toda a comunidade acadêmica. D. Conselho Universitário consune por 2/3 da totalidade dos seus membros. E reitoria com referendo posterior do Ministério da Educação, independente de quórum interno. E aí? Aí, ó, o Eduardo, só Jesus nessa. Né? Quando é uma matéria que não é comum a todas as provas, né? Aí é só Jesus, né, Dudu? Mary, Catiane e Rodrigo, letra D. A Paty ainda não viu esse assunto. É engraçado. A Mary, a Catiane e o Rodrigo foram por malícia para responder a letra D. Sabe por quê? Normalmente, quando se fala de aprovação, né, de emenda, CPI e tudo mais, se fala em 2/3. Normalmente, tem exceções. Normalmente 2/3. Então seria B ou D. A questão é qual é o nome do conselho? Né? Seria o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para alterar o estatuto inteiro? Pô, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão só vai falar de ensino, pesquisa e extensão. Concordo? Agora, ó, Conselho Universitário fala da universidade inteira. Então, por malícia, você consegue responder que é a letra D. Beleza? Mas, galera, isso é conhecer o estatuto. Agora, aí é que tá. A minha aula de estatuto da UFPE tá prontinha já. Só o estatuto tem 32 ou 33 páginas em PDF. 116 artigos. Aí eu pergunto a vocês, tem que estudar ele inteiro? Não. Você tem que estudar só o que cai. E o que cai, Wendel? Vem para as aulas, se matricula. Tá? Assim, do jeito que eu montei a aula, você vai receber o estatuto na íntegra, mas eu não vou explicar o estatuto na íntegra, eu vou explicar só o que você tem que saber para a prova. Com base em quê? Em 26 anos que eu dou aula para concurso, é a malícia que eu criei passando em 7 concursos, galera. É óbvio que sobre um estatuto vai cair prazos das coisas, vai cair quem são os componentes, a atividade de cada componente, como eles se conectam. É normalmente o que cai de um estatuto. Então, assim,
confia. Beleza? Próxima questão. Sobre Sistema Integrado de Patrimônio, né, o CIPAC. Olha só, a questão 13. No âmbito do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, o Tiago, faz o seguinte, cara, eu vi que você colocou aí a aula. Se você puder tirar, e eu pedindo para a galera, não, para quem não fez o download ainda desse material que está no chat, não façam. Tem um pequeno erro, tá? Que eu preciso corrigir. Deixa eu, deixa eu corrigir aqui. Não, não, pior que eu não consigo corrigir aqui porque a tela está aberta. Só tem um pequeno erro de digitação que eu preciso corrigir, que eu lembrei agora. E aí não façam o download agora, beleza? Se você puder tirar, Thiago, do link, mas aí fica aí, beleza, foi excluído. Fica por aí, porque assim que eu terminar, eu já mexo e já mando a versão, tá? 13, ó. O 13, galera, fala do CIPAC, que é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, tá? Então, olha só, questão 13. No âmbito do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, CIPAC, utilizado para apoiar rotinas administrativas, assinale a alternativa correta sobre as suas funcionalidades relacionadas a processos e documentos. Galera, o CIPAC, ele é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos da administração pública, não é da UFPE. Tá? Então é da administração pública inteira. Então vamos ver, letra A. O CIPAC é utilizado exclusivamente para controle patrimonial, não permitindo operações relacionadas à tramitação de processos administrativos ou documentos. Certo ou errado? B. No CIPAC, documentos administrativos podem ser cadastrados, assinados, anexados a processos e encaminhados entre unidades, conforme os fluxos institucionais definidos. C. A tramitação de processos no CIPAC ocorre apenas de forma física, sendo o sistema utilizado somente para registrar o arquivamento final do processo. D. O CIPAC permite a criação de processos, mas não possibilita consulta ao histórico de movimentações, interessados, documentos anexados ou unidade atual de localização. E as operações com documentos no CIPAC são restritas à área de contratos, não sendo aplicáveis a setores como protocolo, compras, patrimônio ou administração geral. E aí, meu povo, qual que é o gabarito? Olha, tô vendo todo mundo aí colocando a letra B. E é isso mesmo, Eduardo. O sistema é semelhante ao SEI, tá? Bem parecido mesmo. E parabéns, meus amigos, vocês acertaram aí sobre CIPAC, tá? Letra B. Né? No CIPAC, documentos administrativos podem ser cadastrados, assinados, anexados a processos, encaminhados entre unidades, conforme os fluxos institucionais definidos, até para facilitar esse tipo de trâmite, né? O erro da letra A é falar que o CIPAC é exclusivamente para controle patrimonial, não permitindo outras operações. Né? O erro da C, dizendo que a tramitação de processos no CIPAC é apenas de forma física, é digital. Né? O CIPAC permite a criação de processos na letra D, mas não possibilita consulta ao histórico de movimentação interessado? Claro que permite. E as operações com documentos no CIPAC são restritas à área de contratos. Não, é aplicável a protocolo, compras, patrimônio, administração geral, a todos os setores que têm algum tipo de interesse com patrimônio, administração e contratos. Beleza? Então essa realmente B de bola. Próxima questão sobre o PNSST, que está lá no conteúdo geral também, né, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Né, é o decreto 7602. Então vamos lá. De acordo com esse decreto, assinale a alternativa correta. Letra A. A PNSST tem como objetivo principal garantir exclusivamente o pagamento de indenizações aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho. E aí, certo ou errado? B. A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho possui como princípio a prevalência das ações de reparação e reabilitação sobre as ações de prevenção. E aí? C. A PNSST tem por objetivo promover a saúde, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e danos à saúde relacionados ao trabalho. D. O decreto 7602 aplica-se apenas aos trabalhadores vinculados ao Serviço Público Federal. E a letra E, a execução da PNSST é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. E aí, galera, qual que é o gabarito aqui, hein?
Wendel, eu não estudei a PNSST ainda. Com alguma malícia você consegue responder essa. Porque olha só, galera. Vamos na letra A. Ó. A PNSST tem como objetivo principal garantir exclusivamente pagamento de indenização. Vocês acham que uma política nacional de saúde e segurança no trabalho vai servir só para falar de pagamento de indenização? Então, óbvio que a letra A está errada. A B, ó, a Política Nacional de Segurança no Trabalho possui como princípio a prevalência das ações de reparação e reabilitação sobre as ações de prevenção. Gente, uma política nacional que fala sobre saúde e segurança no trabalho, o objetivo dela é prevenir, principal, né? Então, claro que ela vai falar também das situações de reparação, mas a prevenção tem que ser o objetivo principal. Então, óbvio que está errado também. A D, ó, o decreto 7602 se aplica apenas aos trabalhadores vinculados ao Serviço Público Federal. Não, não. Isso é uma política nacional, né? É ampla. E a execução da PNSST é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. Não, a execução é de cada organização, né? Então, a resposta correta só pode ser a letra C. Beleza? Até por eliminação. Então, esse é o nosso gabarito, né? A maioria aí, a maioria não, todos, né? Acertaram também. Vamos embora. Questão de regimento geral agora da UFPE. Vamos lá, questão 15. De acordo com o regimento geral da UFPE, assinale a alternativa correta acerca da organização universitária. Letra A. A UFPE é composta exclusivamente por órgãos administrativos, não possuindo unidades acadêmicas ou órgãos colegiados em sua estrutura. Como que uma universidade não vai ter unidade acadêmica, né, ou órgão colegiado? A já está errada. B. O Regimento Geral da UFPE disciplina aspectos da organização, do funcionamento e da administração da universidade, detalhando normas previstas no estatuto. E aí, galera? Parece correta, né? C. As decisões acadêmicas da UFPE são tomadas exclusivamente pela reitoria, sem participação de conselhos superiores ou órgãos colegiados. Galera, a UFPE não é uma ditadura, né? Então não é exclusivamente pela reitoria, tem participação dos colegiados, dos conselhos, enfim. D. O Regimento Geral da UFPE trata apenas de normas disciplinares aplicáveis aos estudantes, não alcançando docentes, técnicos administrativos ou órgãos universitários. Galera, é um regimento geral da UFPE, não é só para estudante. Errado. E o Regimento Geral da UFPE substitui a legislação federal aplicável às universidades públicas federais, prevalecendo sobre a Constituição Federal e as leis nacionais. Olha só, o Regimento Geral da UFPE é maior que a Constituição. Óbvio que está errado, né, galera? Então, realmente, só pode ser a opção B. Vocês estão afiados. Eu sei que a maioria de vocês nem abriu o Regimento Geral da UFPE ainda, mas você concorda que esse tipo de questão, com malícia, você consegue responder? É que numa aula dessa, galera, você tá tranquilo, nem começou a estudar direito ainda. Quero ver na hora da prova. Na hora da prova, uma questão dessa vira uma bomba atômica no seu cérebro. Na hora da prova, toda questão fica difícil. A gente já vai falar sobre isso. Questão 16, tá? A questão 16, ela fala sobre a Lei 11.091 de 2005, tá? Que é o plano de carreira, né, dos cargos técnico-administrativos em educação, né, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. E aí entram institutos federais, universidades, tá? Então, com base nessa lei, assinale a alternativa correta. Letra A. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorre exclusivamente por promoção automática decorrente do tempo de serviço, independentemente de avaliação de desempenho ou capacitação. Isso era antigamente, galera. Hoje em dia, não. Tá? O servidor ele também é promovido por merecimento, por esforço, pela avaliação de desempenho, por cursos que ele faz. Então, a letra A está errada. B. O plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação organiza os cargos técnico-administrativos em educação em níveis de classificação, ok? Considerando requisitos como escolaridade, responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas e ambiente organizacional. São vários dos critérios, tá? Dos requisitos. A letra B está correta. Vamos ver se tem uma melhor. Por quê? Porque é assim que está lá na lei. C. A lei aplica-se apenas aos docentes das universidades federais,
regulando sua progressão funcional e o regime de dedicação exclusiva. Não, a lei fala sobre qualquer cargo técnico administrativo em educação. Beleza? D. A progressão por capacitação profissional consiste na mudança do servidor para outro cargo de nível superior, desde que conclua curso de graduação ou pós-graduação. Não, galera. Quando eu mudo o servidor de um cargo para o outro, né, de um cargo para outro de nível superior, eu estou fazendo ali uma transição, tal. Não é uma progressão por capacitação profissional. Progressão por capacitação profissional tem a ver com os cursos e conhecimento que você vai adquirindo, tá? E a avaliação de desempenho é vedada, é proibida pela Lei 11.091, pois o desenvolvimento na carreira deve observar apenas critérios objetivos de antiguidade. Não, galera, o servidor das universidades federais, das instituições federais de ensino, né, vinculadas ao Ministério da Educação, tem avaliação de desempenho, né, e não é só critério de antiguidade. Então, única resposta correta, B de bola. Essa questão, galera, se você já estudou para concurso, tem alguma noçãozinha do que é o certo das coisas, né, a gente consegue responder também sem um estudo aprofundado da Lei 11.091. Essa, né? Mas tem outras questões. Beleza? Essas eram as 16 questões que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Algumas informações para vocês, tá? De como passar na prova. A UFPE, em primeiro lugar, não é uma prova difícil. Eu recomendo o seguinte: você tem até janeiro para estudar para essa prova. Se você começar hoje, começa sempre fazendo questões. Você vai assistir às aulas no espaço jurídico, seja online, ao vivo, seja no presencial de manhã, mas treine questões todos os dias. Isso é extremamente importante, tá? Se alguém falar para mim assim, Wendel, eu passei em concurso dentro dos 10 primeiros sem fazer questões, está mentindo, beleza? Eu tenho visto no mercado, né? Eu estou em vários grupos, tal, enfim, me interagindo dos assuntos da UFPE já tem um bom tempo. E eu não vou aqui citar nomes, mas não, eu não sou brasiliense, não, Catiane. Eu sou paulistano. Eu morei em Brasília durante 35 anos, mas eu nasci em São Paulo. O que que acontece? Eu venho acompanhando desde de algum tempo e participo de alguns grupos. Eu não vou aqui citar nomes por uma questão ética, mas o que que eu estou vendo por aí, gente? Já tem milagres sendo vendidos para o UFPE. Tá? Tem muita gente, por exemplo, vendendo estude para o UFPE em 30 dias. Tudo em PDF. Gente, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas isso é jogar dinheiro no lixo, beleza? Não tem como estudar em PDF em apenas 30 dias. E outra, para que raios eu vou correr em 30 dias se eu tenho 5 meses, levando em consideração hoje, tá? Então toma cuidado com materiais que estão à venda por aí, aulas, tá? Que tem por aí. Tem muita matéria que não é típica de concurso, que não cai em todos os concursos. Se não for um professor, uma professora experiente em concurso dando aula daquilo, você vai ser induzido ao erro. Agora, como passar nessa prova? Questões todos os dias. No mínimo, 30 a 50 questões, até chegar em 100 questões por dia. Só da UFPE? Não. Depois de um tempo, depois que fizer as questões da UFPE, você vai pegar questões das matérias incomuns das outras universidades federais. Elas vão se esgotar. Aí você vai começar a trabalhar com questões de Sebrasp, múltipla escolha, FGV e Sesgran Rio. Aí você vai falar, pô, ainda, mas FGV é muito difícil. Para pensar uma coisa, galera. Se você se nivelar por cima, na hora da prova vai ficar ridiculamente fácil. Se você se nivela por baixo, uma questãozinha fora da curva, você vai achar muito difícil. Se você se prepara nível FGV, todas as questões vão ser ridiculamente fáceis. E a UFPE, galera, é o seguinte: errou uma questão, tchau. Você está para trás de milhares de candidatos. A vantagem é que com a redação você ainda pode tomar a rabeira de novo, né? Tomar a frente de novo, não ficar na rabeira. Beleza? Venham logo, tá? Aqui estão os meus contatos, tá? Esse é meu WhatsApp,
pessoal é 061 porque eu morava em Brasília, eu não mudei o DDD para cá. O telefone é muito antigo. Sou eu mesmo que atendo, não tem equipe. Você está de madrugada estudando, quer tirar alguma dúvida. Wendel, não entendi esse conceito, não entendi por que que essa alternativa está certa, está errada. Manda para mim no WhatsApp, eu respondo. Se eu tiver acordado de madrugada, eu respondo de madrugada. Beleza? Olha só, aí também está o meu Instagram. Se você gostou dessa minha aula e vai gostar de todas as aulas presenciais ou online que a gente vier a se encontrar, sabe qual é a forma que você tem para me agradecer? Além do seu feedback, que é muito legal, é me seguindo no Instagram, é curtindo uma postagem minha, é comentando nas postagens, indicando para outras pessoas, é gerando engajamento, tá? Por quê? Quanto mais gente me conhece, isso me garante empregabilidade, garante que escolas me conheçam. Eu também tenho meus próprios cursos online, também tenho produtos e soluções. Então, quer dizer, ajuda, cara, um ajudar o outro. A forma que você tem de me ajudar é nas minhas redes sociais, divulgando o meu trabalho. Beleza? Aí tá o meu e-mail, que não adianta nada você me mandar, porque eu não abro e-mail. Mas se você mandar algo por e-mail, me avisa no WhatsApp, né? E é isso, meu povo. É isso. O Eduardo tá falando, professor, hoje é aniversário da Tati Guzmão. Parabéns, dona Tati. Mande os parabéns para ela. Vou mandar sim. O presente está sendo a sua aula. Obrigado. Parabéns para dona Tati Guzmão. Giovana, aula maravilhosa. Que show. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Chefe, tá vendo, né? O povo gostou da aula. Dá para aumentar aí o valor da entrada, viu, chefe? Obrigada, obrigada pelos parabéns de coração. Uma Detalhe. super aula e parabéns, viu, pelos conteúdos, muito enriquecedores. Eu que agradeço. Eu acho muito legal você mandar esse áudio agora, que eu estava pedindo um aumento pro Thiago, né? Enfim, então foi muito legal esse teu áudio, porque reforça, né, o aumento que eu pedi pro Thiago aqui agora ao vivo. Não, Tati, é assim não, não, tá bom. Eu acho que os parabéns é uma coisa assim, pessoal sua, entendeu? Mas assim, aumento ou não, Tati, Aumento não, né? aumento não. Eu quis dizer aumento de trabalho, chefe, aumento de trabalho, Isso, né? exatamente. De ter mais aula pra gente, enfim. Deixa eu. Mais ou menos, muito boa a sua aula, viu? Muito boa. Você não tinha Eu não, assistido ainda, não, né, nunca Thiago? tinha assistido, na verdade, mas parabéns, muito Que boa. bom. É uma fluência que você a aula não passa, né? A aula não, assim, uma aula chata, você Obrigado, fica. chefe. Porra, bicho, ainda falta 30 minutos, velho. Puta que pariu. Mas assim, uma aula boa, o cara assiste de boa até o final. Então, Obrigado. parabéns, viu, meu velho. Obrigado mesmo. E muito boa aula. Muito boa. Parabéns. Obrigado, chefe. E tem muitas vezes lá no presencial, né, que eu até peço desculpa para a galera lá que trabalha lá com a gente à noite, de manhã. Eu esqueço de dar o intervalo, vou embora, os alunos também não lembram que é intervalo. Quando eu vejo já está acabando a aula, enfim. Mas é desse jeito, cara. É com muita. Eu amo o que eu faço, de verdade. E ter encontrado espaço jurídico para um espaço como eu trabalho, para que eu trabalhasse, assim, foi fantástico, porque tem tudo a ver com a minha linha de trabalho, né? E a transparência que a gente tem, o diálogo aberto. Geralmente eu tenho ideia, eu mando pro Thiago, o Thiago responde. Enfim, tá para sair edital, eu já começa a encher o saco do Thiago, né? Enfim, super aberto, tá, gente? O Thiago, para Não, quem não pô, sabe, é o nosso gestor, tá, gente? Então, assim, super aberto, super flexível. Procura o Thiago, tá? Então, para elogiar, para reclamar, para pedir, mas principalmente para se matricular e para elogiar o curso nas redes sociais também, tá? Sigam a página do Espaço Jurídico. não, pessoal, assim, eu estou aberto a tudo. A gente já trabalha esse negócio de concurso já há uns 20 anos. E, assim, quem dá informação para a gente são vocês, entendeu? Vocês que dão informação para a gente. Com o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que melhorar, entendeu? E assim, o Wendel foi um cara muito bom, bicho. A gente tem um problema grande com a administração. Eu acho que aqui só tinha uma professora e às vezes ela não queria dar aula. E o Wendel, ele preencheu essa lacuna muito bem. Obrigado, Wendel. Muito Eu, bom. eu que agradeço, Thiago. E galera, para quem não me conhece, eu sou um professor chato, tá? Chato no seguinte sentido: eu encho o saco. Tá estudando, não tá estudando, tá fazendo questão, não tá fazendo questão. Tem alguns alunos que não interpretam isso muito bem, não, né? Que preferem
apenas que eu dê a aula, mas eu me envolvo, tá? Então, já tô avisando logo. Se a gente se encontrar em sala de aula, eu vou pegar no teu pé, eu vou puxar a sua orelha, eu vou te encher o saco, porque eu quero que você passe, galera. E não é porque você vai passar no concurso, é por interesse próprio. Eu quero ser chamado para o churrasco da posse, né? É um interesse pessoal. Tô brincando, galera, por você, beleza? A Vilma perguntando se eu sou professor de direito administrativo. Não, Vilma. Eu dou aula de administração. Não tem nada a ver com direito administrativo. Tem ou não tem? Eu dou aula de administração geral, administração pública, administração de materiais, gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de projetos, atendimento, marketing, vendas, vários regimentos, vários estatutos e alguns assuntos do direito administrativo que tenham a ver com a administração, enquanto gestão, beleza? Então, por exemplo, eu estou começando a me preparar, isso não vai ser para agora, com 8.112, porque 8.112 é recursos humanos, concorda? Estou começando também a me preparar para a lei de licitações, mas na visão de administrador, não na visão jurídica. Então, por exemplo, você está falando, eita, isso tudinho? Sim, mas olha só, tem concurso que vai cair lei de licitações, que é ideal que seja a visão jurídica, não é a minha visão. Dependendo do concurso, o melhor é a visão do administrador para a lei de licitações. Então, quer dizer, a escola tem essa malícia também, a gente conversa sempre com a coordenação. Então, eu sempre falo, ó, essa matéria não é comigo, essa matéria é do direito administrativo, essa daqui eu consigo, essa daqui eu não consigo. Eu tenho essa flexibilidade, Vilma, porque eu vejo tudo como gestão. E como a administração é minha vida, é muito fácil pegar algo, que, por exemplo, eu nem sei, nunca estudei, estudar e transformar numa aula de qualidade. Até por causa da malícia do tempo aí que eu fiz provas de concurso, passei em 7, vou voltar a fazer as provas, inclusive. Tem tempo que eu não passo numa prova de concurso, eu quero passar de novo para falar, ó, continuo passando. Então, é isso. Beleza? Galera, encerramos aí com 15 minutos de antecedência, né? 16 questões, a gente falou tudo isso. Mas é que rende mesmo. Quero deixar a vocês, então, uma excelente noite. A gente vai gabaritar essa prova com a administração, eu prometo isso para vocês. Se vocês fizerem do jeito que eu explicar, eu prometo que vocês gabaritam. Mas tem que fazer do jeito que eu explicar. Confia em mim. Beijos, fiquem com Deus. E não deixe de me seguir no Instagram, tô esperando. Tá certo? Wendel com 2 L's, Castelano com 2 L's. Até mais, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Fui. E é isso, meu povo. Gostou dessa aula aqui para o UFPE? Eu espero que com isso você tenha muito bem definido tudo que você tem que estudar. Estou à sua disposição. Me segue nas redes sociais, então, Wendel Castelano, meu Instagram. Se você entrar no direct do meu Instagram, estiver me seguindo, e me perguntar no direct sobre o curso da UFPE, o meu curso, né, o meu próprio, eu te dou um desconto. Beleza? E tamo junto até o dia da prova, ou melhor, até depois da prova, onde eu também te ajudo com os recursos, beleza? Vamos fazer o seguinte, quem se matricular no meu curso da UFPE de administração vai ganhar o módulo sobre como fazer redação para o UFPE. Tamo junto? Então é isso. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Bora, vamos embora, vamos embora. Fui.